Hello, students. I hope you are nice. I hope you're okay. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam todos certinho, tá bom? Então, nós vamos aqui explicar as atividades relativas ao bloco 2 do primeiro bimestre. O prazo para você fazer essas atividades está aqui, ó, do dia 20 de abril a 7 de maio, né? Esse é o último prazo, mas se você puder entregar antes, ajuda a teacher, porque eu tenho muita coisa para corrigir, né? Então, quanto antes você entregar, mais rápido eu corrijo, mais simplificado fica o processo de fechamento de nota do primeiro bimestre, ok? Quero lembrar vocês que o primeiro bimestre nós já fizemos atividades desde fevereiro, né? A primeira atividade foi elaborada pela Secretaria Municipal de Educação, que tem a ver com o tema os cuidados na pandemia do Covid-19, né? Era um caça-palavras, se eu não me engano. Segunda atividade era uma avaliação diagnóstica. Terceira atividade, atividades referentes ao bloco 1, sobre as gírias da internet, internet slangs. Essa é a nossa quarta atividade, atividade do bloco 2. E além dessas atividades, a gente tem as atividades extras que estão lá no site do PIBID. O link já foi colocado para vocês no grupo do WhatsApp, tá bom? So, let's begin. Vamos começar. Então, os conteúdos essenciais desse bloco são recursos argumentativos, conectores, né? As palavrinhas que nós vamos usar para conectar ideias, as conjunções e também um pouquinho sobre a questão de fatos e opiniões, ok? Então, primeiro de tudo aqui você os objetivos é você diferenciar fatos de opiniões, utilizar conectores para indicar uma adição de ideia, uma condição de uma ideia, uma oposição de ideia, um contraste, conclusão, tá bom? E tudo isso para você reconhecer, identificar e também usar na sua escrita. So, let's begin here. Linking words. São essas palavras marcadoras discursivas, tá? Essas conjunções que têm como finalidade ligar ideias na oração ou num período, ok? De várias orações. Então, vamos lá. Primeiras conjunções que vamos aparecer aqui, eu vou começar do contrário do que está na tela, né? Na sua tela aí, está aparecendo a função dela, a conjunção e a frase. Eu vou começar do exemplo para cá, tá? Então, vamos lá. O primeiro exemplo. I like jazz, rock and pop, tá? Essa aqui, ó, que eu grifei, é a nossa conjunção. Então, essa conjunção, ela tem a ideia de adicionar, né? Eu gosto de jazz, rock e pop, ok? Então, essa conjunção e, and, é a ideia de adição, por isso que tá aqui, ó, adição. Então, todas as conjunções que vão aparecer aqui, elas têm a ideia de adicionar algo, tá? Acrescentar algo no seu discurso, ou na sua frase, ou na sua oração. Então, olha aqui, essa aqui também, ó, pouco usada, né? Aliás, pouco usada no nosso ambiente escolar, né? Mas ela é bastante usada em textos formais. É a conjunção besides. Rock, I like jazz and pop. É a mesma frase, só que reescrita com uma outra conjunção, né? O beside significa além do rock, eu gosto de jazz e pop. Se você já consegue usar esse tipo de conjunção, significa que você já tem um pouco mais de domínio na linguagem, tá? É um pouco mais de fluência, né? Um pouco mais da língua culta. Aqui também uma outra palavrinha para ter essa ideia de adição, tá? I also like heavy metal. Eu também gosto de heavy metal. Also significa também, ok? Here, also. Depois, você pode usar a mesma frase, só que em vez de usar o also, esse também aqui, você vai usar a palavra to, que significa também, mas é usada no fim de frases. I like heavy metal too, ok? É o mesmo significado, só que você usou o also para dar ênfase no também, no meio da frase, né, entre o sujeito e o verbo, e aqui usou o to no final da frase, porque você já não está dando mais a ênfase na conjunção, no também, né? Agora tem aqui, ó. I like not only listen to music, but also singing. Olha quantas conjunções aqui, ó. Not only, não somente isso. Eu não gosto só de ouvir música. But, olha outra, aqui já uma outra conjunção que dá uma ideia de contraste, né? Also, também, singing, ok? Essa conjunção não tá entrando aqui, ó. Se você não vai encontrar aqui. Mas also é também, ok?
Bom, agora tem aqui as conjunções de ideias de contraste, ou seja, você vai contradizer, contrastar aquilo que está no primeiro período da frase. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos. I don't like black coffee, but... Olha aí, ó, o contraste chegando, mas I like white coffee. Eu não gosto de café preto, mas eu gosto de café com leite, né? O café que eles falam de white coffee. Depois, I don't like coffee, however, entretanto, porém, todavia, né? However, entretanto, I like milk. Eu gosto de leite, ok? Mais uma conjunçãozinha aqui, embora. Although I don't have money, embora eu não tenha dinheiro, I want to buy a car. Eu gostaria de comprar um carro, eu quero comprar um carro, ok? Mais uma aqui, ó. Despite my salary, I want to buy a car. Apesar do meu salário ser baixo, eu quero comprar um carro, tá? Então, essas conjunções no exemplo aqui, elas sempre dão ideias de contraste, estão todas aqui, ok? Além dessas que a gente usou aqui, nós temos aqui o yet, ok? Nevertheless também, ok? Agora vamos lá, in spite of, né? Que também tem a mesmo significado de despite. Próximo aqui o item, causa e consequência. Vamos lá ver no nosso exemplo, causa e consequência. You've been a good girl, so I give you a present. Então você tem sido uma boa menina, portanto, I'll give you a present. Vou te dar um presente. Olha só, qual é a causa, né, dela ganhar um presente? É dela ser uma boa menina. A consequência é ganhar um presente, né? Como se fosse o combinado que muitas famílias fazem, né? Se você tirar boas notas, você vai ganhar um celular novo, tá? Então, existe aí a causa e a consequência. Depois, I don't have any milk, thus I can't prepare with coffee. White coffee. Eu não tenho leite, então, portanto, né? Thus, não consigo preparar um café com leite. Depois, I don't have milk as a result. Olha assim, essa aqui é bem mais culto, né? Bem mais formal, né? I won't prepare white coffee. Como eu não tenho leite, o resultado é que eu não tenho como preparar o café com leite, ok? Depois, since I don't have milk, I won't prepare white coffee. A mesma frase, agora a ênfase está no início da frase com a palavrinha since. Porque, né? Porque haja vista, né? Já que eu não tenho leite, não vou preparar o café com leite. A última, I won't prepare white coffee because I don't have money. A palavra because aqui, né? Como consequência, né? Daquilo que eu não tenho, que é o café, o leite, eu não vou preparar o café. Então, I won't prepare white coffee, não vou preparar o café porque eu não tenho leite, ok? Because I don't have money. Então, todas essas conjunções dão essa ideia de causa e consequência, ok? Próximo aqui. Agora aqui são as ideias de tempo, ok? Então, vamos lá. Essas ideias são muito interessantes, assim, quando você quer dar uma sequência numa história, numa narrativa, ok? Você vai usando essas conjunções temporais. Então, por exemplo, o começo da história, eu vou contar algo que aconteceu. Então, primeiro de tudo, first, call your mother. Second, depois, segundo, tell her you are okay. Diga a ela que você tá bem. Then, então, olha só, eu não usei terceiro, eu usei then, em seguida, então, ask her to pick you up. Peça para ela vir te buscar. Finally, finalmente, concluindo, né? Go home with her. Vá para casa com ela. Olha como a sequência dos fatos acontecem aqui de acordo com as conjunções que eu fui usando, né? Então, eu tenho aqui, first, you have to call your mother. Você tem que ligar para sua mãe. Second, tell her you're okay. Diga para ela que tá tudo bem. Then, ask her to pick you up. Então, você pede para ela vir te buscar. Finally, go home with her. Finalmente, concluindo essa história, vá com a sua mãe para casa, ok? Então, as conjunções que dão essa sequência temporal na história, na narrativa, no conto. Bom, let's practice a little. Vamos praticar um pouquinho então, né? Você tem aqui as frases para ser completas, né? Com os conectores, com as conjunções adequadas. É importante que eu já coloquei aqui para você, do ladinho,
qual é a função, né? Qual é o sentido que você tem que usar na frase. Então, primeiro aqui, ó, é o sentido de adição. Se você reparar bem, ela parece ser uma frase tirada de uma receita, né? Então, for you to make a cake, olha só, para fazer um bolo, you need sugar, você vai precisar de açúcar, flour, farinha, e agora você precisa usar o conector para adicionar, porque tem mais um ingrediente, que são os ovos. Então, você vai lá na tabelinha onde tem adição, são os conectores de adição, aqui, e veja qual você acha que encaixa bem aí na frase, ok? É bom também você analisar os exemplos que estão aqui, porque aí você vai vendo qual que é o exemplo que se aproxima daquela ideia de adição que está ali, tá? A letra B, 1B. Esse conector você vai usar no início da frase. Olha só, a ênfase está aqui no início, né? Sugar, flour and eggs. Então, açúcar, farinha e ovos. You need milk to make a cake. Olha, de novo a ideia de adição, tá? São os ingredientes que você precisa para fazer o bolo. Letra C. I like barbecue. Eu gosto de churrasco. Barbecue ou churrasco. Agora, olha só, a ideia tem que ser de contraste. I prefer fried chicken. Então, olha só, eu gosto de churrasco, mas, entretanto, porém, todavia, né, eu prefiro frango frito, ok? Letra D. You have to be careful when you drive. Você deve ser cuidadoso quando estiver dirigindo. Aí vem o conector, que é a questão da causa e consequência, né? There are many cars accident nowadays. Por que você deve ser cuidadoso, né? Porque existem muitos casos de acidentes no trânsito. Então, você vai encontrar lá um conector que dá essa ideia de causa e consequência. The service at this restaurant is excellent. Então, assim, o restaurante oferece um serviço excelente. Agora, olha só, contraste. O serviço é excelente, mas você vai apresentar alguma coisa que não é legal. The food is terrible. Olha lá. A comida é horrível, é terrível, né? Terrível no sentido de péssima, ok? Então você tem que contrastar essa informação com uma informação boa aqui, uma informação ruim com uma informação boa. Veja lá nos conectores aqui em cima, ó, qual é o conector de contraste que você gostaria de usar ali, ok? Número 2, eu tenho uma sequência aqui de uma história, tá? E as link words foram usadas nessa história e estão aqui já em negrito. Swimming lessons é o nome da história, são as aulas de natação, ok? Então eu tenho aqui, acompanha comigo. Last summer I learned how to swim. Estou falando de algo que aconteceu no verão passado, tá? First, olha o que aconteceu primeiro. The teacher told me to hold my breath. Então, primeiro de tudo, o professor pediu para que eu fizesse algo. Then, então, ou em seguida, I learned to put my head underwater. Aí eu aprendi a colocar a cabeça abaixo da água. I practiced kicking my feet. Pratiquei bater as pernas. While I held onto a flute, I paddled around the pool. Olha aqui, ó. Enquanto eu fazia isso, fazia uma outra coisa. Então, é algo que acontecia simultaneamente. Next, depois, né, em seguida, I floated to my teacher with my arms straight out. Olha aqui, ó, os braços tinham que estar bem esticados, né, e aí foi flutuando até o professor. Finalmente, para concluir a história, I swam using both my arms and my legs. Então, depois que ele fez esse treino, finalmente ele conseguiu nadar usando os braços e as pernas. I did it. Eu consegui, né? Eu fui. Swimming is fun. Nadar é legal. This summer, I want to learn to dive off the diving board. Então, no próximo verão, né? Ou nesse verão que está aproximando aí, I want to learn to dive. Eu gostaria de aprender a mergulhar. Ok? Então, qual é a sua tarefa? A sua tarefa é numerar essa história de acordo com os fatos que aconteceram aqui, ok? Repare aqui, ó, que ela está fora de ordem, né? Então, o que aconteceu primeiro? O que aconteceu segundo? O que aconteceu terceiro, quarto, quinto e sexto? Ele vai dando as etapas para você, tá? E você vai conseguir identificar isso baseado aqui nos conectores aqui que dão esse sentido de tempo, de sequência na história, ok?
Próxima atividade, number 3. Circule as conjunções. Olha só, agora aqui é uma habilidade simples de olhar e identificar, reconhecer aonde a conjunção foi usada e circulá-la, ok? Não vou nem ler porque é uma atividade bem simples, né? Basta você comparar com as que estão, as conjunções que estão aqui em cima. Se você quiser usar um tradutor para te ajudar, não tem problema, ok? Mas basta você lembrar que a palavra que tem essa função de conectar uma ideia com a outra, né, vai ser usada nesse formato, ok? Número 4. Complete as frases com as conjunções and, but ou or. Olha que interessante. Cada uma dessas conjunções vai trazer um sentido diferente para a frase. And é uma adição, eu vou adicionar algo, né, que significa e. But é uma contradição, é um contraste, que significa mas, né? Mas no sentido de embora, né? Porém. E a palavra or é no sentido de alternativa, significa ou, né? Ou isso ou aquilo, ou ele ou ela, ou ele ou eu, ok? Então, cada uma tem uma função diferente. Se você errar o uso, você vai mudar o sentido da frase, ok? Vou colocar aqui a primeira de exemplo. I have a sandwich. Eu tenho um sanduíche. A bottle of juice for lunch. E uma garrafa de suco para o lanche. Vendo? A ideia já vem na sua cabeça. Eu tenho um sanduíche e eu tenho suco para o lanche. Olha só, é uma ideia de adição, né? Então, and. Cuidado que se eu uso but, essa ideia não se conecta, né? Ela não se une. Então fica, eu tenho um sanduíche, mas, entretanto, embora uma garrafa de suco para o lanche. Não dá, né? Bom, vamos lá então. Exercício 5. Fact and opinion. Hoje em dia é muito interessante, né, com toda essa explosão midiática que a gente vive, é muito interessante a gente pensar um pouquinho no que é fato e o que é opinião. Né? Então eu tenho aqui uma breve conceito do fato e opinião. Acompanha comigo aí, ó. Fact is something you can prove to be either true or false. You cannot change a fact. Então a primeira coisa que chama atenção é que não dá para mudar o fato. O fato é algo que você prova. Tanto a sua veracidade quanto a sua falsidade. Você consegue provar, você tem elementos naturais, né, que provam aquele acontecimento, aquele fato, ou não. Né? Por exemplo, eu dizer para você assim que o canguru tem uma bolsa na barriga, é fato. Dá para provar isso com um estudo biológico, né? Dá para provar isso com a anatomia do canguru e tudo. Então, eu consigo provar. Não dá para mudar o fato. Agora, an opinion is how a person or thing feels about something. A opinião já é como uma pessoa, um indivíduo, se sente sobre um fato, sobre alguma coisa. You can change an opinion. Você consegue mudar a sua opinião. Então, por exemplo, eu não curto estudar biologia, mas a partir do momento que eu conheci a história, a anatomia dos cangurus, eu achei interessante biologia. Né? Então, achar interessante ou não achar interessante o estudo da anatomia do canguru é uma opinião, ok? Bom, você tem aqui então um texto bem simples, bem fácil, né? Alguns textos aqui embaixo sobre o espaguete, esse alimento que todo mundo conhece, né, de domingo. E aí você precisa separá-los aqui nas colunas do que é fato e o que é opinião sobre o espaguete, ok? Então você vai ler aqui as frases. My father makes the most delicious spaghetti dinners in the world. Então você vai recortar e colar na coluna do fato ou da opinião, ok? Just this, é só isso. Você vai ler as frases e analisar se essa frase é um fato ou é uma opinião, tá? E aí você recorta e cola aqui na coluna correta. Ok, pessoal? Bom, eu espero que esses vídeos estejam ajudando vocês. Eu procuro fazer o máximo aí para poder me aproximar a linguagem de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só me procurar pelo WhatsApp, ok? See you. Bye bye.